Então contem-me lá como é que começou a vossa relação aqui com a Federação Portuguesa de Futebol. Este processo começa com um concurso, salvo erro, em dezembro de 2013. É um concurso por convites, em que são 3 equipas, somos nós, o Gonçalo Birno e o João Luís Carrilho da Graça. Não havia outro. E talvez um outro, já não me recordo o nome, mas pelo menos estes 2 eram. E lembro-me também que talvez 5 semanas, se tanto. E pronto, nós ganhamos o concurso. Foi em 5 semanas? Se não foram 5, foram 6, mas eu lembro-me. Vocês tiveram que apresentar Eu lembro-me. nessas 5 semanas? Era relativamente simples, eram uns desenhos à escala 500 e umas perspectivas e um texto, diagramas, enfim, aquilo que fosse preciso para explicar, para comunicar a solução. O arranque. Era só este edifício no princípio? Era só este edifício e os 5 ou 6 campos de futebol. Portanto, estamos a falar de um terreno com, acho que não chega a 3 hectares, tem cerca de 20 metros de desnível ao longo longitudinalmente, portanto, daqui para ali? Desde o ponto mais alto, que é ali no canto onde está agora o alojamento de atletas, até lá ao este edifício topo é sul. em Socalco, é? Não. Este edifício é... Não, não Não, tem... este não- edifício- Vai-se encaixando mais ou menos este aqui no edifício- terreno. Este edifício, nas costas deste piso onde nós estamos, é terra, Ok. mas daquele piso já é aberto. Tem uma praça, tem uma outra praça, ok. Tem ao um nível desnível, do piso 1, digamos. Isto anteriormente era o antigo parque de estacionamento aqui do Estádio Nacional, que era uma coisa, era um parque de estacionamento socalcado, socalco, tinha, ok. ia tendo uma série de socalcos, descia de norte para sul, mais ou Ok, menos. ok, Portanto, isto se Portanto, aqui acomodar um bocadinho. O grande desafio foi como é que nós, por um lado, tratamos um terreno que tem 20 metros de desnível, que vai ser 70% ocupado por campos de futebol, que são planos, e depois era preciso responder, apesar disto não ser um estádio, de certo modo a coreografia é muito idêntica a um jogo de futebol. Portanto, que fala de... É preciso articular jogadores, mídia e VIPs. E é sempre um pouco à volta destas 3 entidades, digamos. E, para além disso, ainda tinha este tema, que o Tomás estava a falar há bocado, Portanto, explica-me da lá, logística. Então, para sermos mais concretos, qual foi o briefing que a Federação vos deu? Não, o briefing Vocês, era... o que é que ela vos disse para vocês desenvolver o Isso projeto nas 5 semanas? queria Número de campos, número de 4 campos de campos futebol de Ok. e depois um programa com, Espaços. com os espaços, desde a sede, a parte, digamos, de logística, balneários, escritórios, enfim, todos os espaços que são necessários para que um edifício deste tipo funcione e responda àquilo que é o propósito de uma federação de futebol. E quando vocês apresentaram esse projeto, passado as 5 semanas, vocês tiveram uma abordagem funcional ou também tiveram abordagens simbólicas, porque o futebol não sei o quê, e, aliás, aqui estamos aqui a olhar e vemos aqui o hino de Portugal, Heróis do Mar, Nobre o Povo, levantai não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, se houve uma abordagem já nessa altura para além da funcional, ou se nessa altura a abordagem era só funcional? Não? Só funcional nunca O edifício, isso Então, pronto, nunca é mas é só isso que eu queria- funcional, mas né? era isso que eu queria Tem que vocês sempre um falassem. conjunto de Claro, porque isto é uma de coisa elementos que particular, compõem. claro. Não é só porque a arquitetura faz-se assim, né? Tem Mas isso essa é válido parte, para este isso edifício como para qualquer outro. Ou seja, há essa componente, porque é preciso dar resposta àquilo que nos estão a pedir. Se estão a pedir uma federação, nós não podemos fazer uma coisa que funcione como um hospital ou como um apartamento, não é? Pronto. Mas depois há muitas outras, há a questão do modo como este conjunto se articula entre si, a relação com o terreno, o desenho, e depois o modo como se comunica, porque senão também não se ganham os concursos, não é? Portanto, tem que haver tem que se responder de um modo Esta questão, por multifacetado. exemplo, a não é? questão da implantação era uma questão particularmente difícil. Sabe, exato. Aquilo Então, que eu mas já vamos estava a fazer- dizer vou dos tentar campos e do... continuar na pergunta e perguntar-vos o seguinte, que é, se eu fosse uma mosca e conseguisse viajar no tempo, que conversas é que vocês tiveram quando estavam a desenvolver o projeto no início,
Quais foram as discussões? O que é que vocês discutiram? Quais é que foram as dúvidas? Se é mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo? Nós Qual foi discutimos, a como é vossa normal, discussão dentro do ateliê? no nosso modo de trabalhar, nós exploramos sempre muitas soluções, porque temos que encontrar a melhor solução, aquela que melhor, digamos, equaliza todas essas componentes, desde a parte funcional, à parte da imagem, à parte da volumetria, à parte da inserção urbana, do modo como as várias peças se relacionam entre si, por aí fora. Portanto, mas quais foram as discussões? Ou seja, havia tu uma estás-me coisa a que dizer era muito... sobre o que é que foram as discussões. Havia uma coisa que era muito impositiva, que era a questão dos campos, Ok. que é uma coisa super rígida, não é? Se tem de ter 64 Convém que metros sejam- por 60 e sejam tal, são planos, nível, estão sejam orientados planos. norte-sul. pois é isso aí, não Estão há orientados hipótese. norte-sul, Porquê é rigorosamente que os campos de norte-sul. futebol estão orientados É por causa norte-sul? do sol. Isso Nascente poente, o guarda-redes depois... é simples, Ok, é tá simples. bem, mas Mas eu isso é relativamente simples de explicar. É porque o guarda-redes, é porque os jogos eram à tarde, não havia coberturas. Levavam E- com o sol na cara. É por isso que a bancada poente é a mais importante. É porque o sol está por trás. É onde estão os VIPs. Ok. É onde estão onde saem os jogadores, Que é onde, para não onde se, levarem onde com se o passa a sol máquina chapa, toda. ok. E Portanto, isso a bancada, como é que se diz, a principal, como é que se diz, nos campos de futebol, a bancada onde está o presidente, Está o do presidente, clube e não sei o quê, estão os gajos os que estão em frente é que jogadores. se lixam porque levam com o sol. Pronto, essa é levam uma com o sol razão. de E frente. eu até era o que eu cá estava a Os dizer, que é por causa dos guarda-redes não guarda-redes, podem levar com nunca nenhum levar com a apanha luz com o sol do direto. Ok. Pode apanhar assim meio Não de fica esguelha, mas encadeado. direto. Se estivesse orientado, por exemplo, nascente poente, havia sempre um desgraçado que estava em desvantagem relativamente Claro, ao claro, outro. claro. Isso até é válido para o futebol, os campos de ténis é a mesma coisa. mesma quer coisa, dizer, não é? normalmente o norte-sul normalmente é a orientação preferencial. Portanto, isso era alguma coisa super rígida e também não havia muito espaço. Claro. A posição dos campos, aquilo também não tinha assim. O Vocês- problema até das não outras tinha, soluções não, não eram não, muito não. diferentes em termos de implantação. Aquilo não tinha assim muitas Mas hipóteses o que é curioso é que, apesar disso hoje não ter grande importância, porque os estádios são cobertos, Manteve-se. continuam-se a fazer com a mesma orientação. E a poente continua a ser a mais importante, onde está a máquina toda, não é? Onde estão os jornalistas, estão os jogadores e estão os VIPs. Portanto, eles estão orientados como é que é para... Eles para nascente, eles Para estão nascente. a olhar para nascente porque o sol ao fim Está da tarde nas está por trás. Estão a olhar para a Europa sempre, não é? Estão a olhar para a Espanha. Estão a olhar, Não, para a América, estão a olhar para a para a Espanha. América. Para a Espanha. Estão a olhar para a Os Espanha. jogos antes eram exatamente. sempre Claro. às 3 da tarde. É isso, à Ou tarde. será às 3 da tarde, Exatamente. era depois 3, 4 da tarde. Digam-me outra coisa, vocês, quando desapareceu este projeto, eu sei que vocês já tinham feito no passado coisas relacionadas com o futebol, nomeadamente o Estádio do Dragão, mas vocês foram ver coisas para além do Estádio do Dragão, devem ter tido muita experiência que veio daí, mas vocês olharam para outras coisas feitas internacionalmente Depois. Por na acaso segunda foi parte do Sim, porque projeto. 5 semanas não. Claro, quer dizer, ok, mal dá para fazer o. E contem-me para onde é que vocês olharam. Mas isso já foi a posteriori. já Tivemos, depois, Tudo bem, tivemos Madrid. em Madrid, no centro de estágio do Real Madrid, Ok. que à data era assim, tipo melhor. o melhor que havia. Portanto, era o centro de referência. E este hoje em dia é melhor que esse, não? Espero eu bem que sim. Eu acho Não que é um sei se bocado melhor, se não é, mas é muito diferente. mais pequeno, atenção. Este é mais pequeno? Aquela solução é diferente porque os edifícios estão no meio e têm tipo, vou exagerar, 20 campos de cada lado. Não é? Ok. É muito E maior. depois há um. E dos clubes, imagino que seja um bocadinho diferente, porque apesar de tudo tem uma ocupação em permanência. Eles estão Treinam aqui, todos os apesar de dias, tudo, aqui também tem muitas seleções, não é? Desde as femininas, masculinas, das miúdos. Futsal, futsal. praia, por aí fora. Mas apesar de tudo, as seleções, apesar de tudo, não treinam como aos clubes todos os dias e, portanto, os assistentes de estágio dos clubes, imagino que tenham uma necessidade de alojamento, de número de campos de treino, mais forte, porque estão sempre a treinar Ok. diariamente. E em Estou permanência. sempre a tentar sair um bocado da parte mais profissional, que é, ok, vocês foram ver ao Real de Madrid, porque era a coisa contemporânea, mais avançada na altura que tinha sido feita. Mas aqui o que eu ia dizer é assim, mas vocês olharam esteticamente para os estádios que eram feitos, sei lá, em Roma antiga, ou na Grécia, ou noutra altura qualquer, percebes? Ou se vocês fizeram coisas em que foram buscar ideias à arquitetura que nem era desportiva para ser utilizada aqui. Quer dizer, nós pesquisamos
aquilo que era possível pesquisar a partir do ateliê ou a partir de casa, não é? Outros locais mais ou menos semelhantes e tentar perceber com a informação disponível, mas era tudo muito, muito parco. O resto são referências que andam connosco, viajam connosco, são as coisas que nós gostamos, sejam do ano passado ou de há 400 anos atrás. E vão aparecendo. E elas vão aparecendo. saltam sempre, não é? Saltam quando se está a conceber, andam sempre por ali. Uma coisa que foi importante e que quase que decorreu da própria natureza do projeto foi, por exemplo, esta história quando se fizeram este sistema dos campos das plataformas com diferentes níveis. Isto, no fundo, tem um campo aqui uma cota mais alta e depois tem um outro conjunto de campos ali uma cota um bocado mais baixa. Isto vai sendo definido por uma série de socalcos, depois que estão sustentados por este sistema de muros de gabião, ou este tipo de aparelho de pedra. E, de repente, pareceu-nos interessante depois trazer também esta coisa deste embasamento dos muros, que se fosse também prolongando aqui para os edifícios, no fundo criar uma coisa que não houvesse edifício e o sistema de contenção modulação, geográfica, mas que estas coisas... Isto foi andando por aqui, isto também depois vai-se descendo, aqui, à medida que se vai desenhando também estas coisas vão... Exato. É como as cerejas, isto depois vai sugerindo... E há outro aspecto importante sobre este material, é que a pedra É reciclável. era o pavimento do estacionamento. Era a que calçada. estava A pedra que está aqui. Exatamente. Era a- Filma exatamente. aí, se faz favor, a pedra. Era já a agora. calçada do pavimento... Era a calçada Era o que estava pavimento cá. deste Porque basalto aqui Este era Está um bom. dos estacionamentos do Estádio Estádio Nacional. Nacional. Tanto que do outro lado existem umas passagens por baixo da autoestrada para as pessoas Para ir para o Estádio irem Nacional. para lá. Claro.